Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre a unção de Davi. E o texto base é 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Nós, meus queridos e minhas irmãs, devemos ter o cuidado de parar de nos entristecermos com coisas que o Senhor já rejeitou. O Senhor Deus disse a Samuel assim, olha lá em 1 Samuel 16, a primeira parte do versículo: até quando você irá entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. E Samuel disse: Senhor, mas se Saul souber disso, ele vai me matar. Às vezes Deus nos dá uma ordem e ficamos com medo de fazer aquilo que Deus mandou. Mas quando dispomos a obedecer ao Senhor, Ele vai nos dando a direção que com certeza nos levará à vitória. Saul foi o primeiro rei de Israel e foi o próprio Samuel quem o consagrou. Mas Saul fez tudo diferente de como o Senhor havia ordenado. Ele executava sua própria vontade e desprezava a vontade do Senhor. Então Deus mandou que Samuel fosse à casa de Jessé, lá em Belém, e ungisse um novo rei para Israel. Samuel, ele obedeceu ao Senhor, mas quando chegou a Belém, enfrentou outro problema. As autoridades foram ao encontro tremendo de medo e perguntaram: vens em paz? É claro que vem em paz. Vim sacrificar ao Senhor, venham comigo e sacrifiquem junto. E ali consagrou Jessé e os filhos dele. Jessé reuniu quase todos os filhos para que o profeta indicasse qual deles seria o escolhido. Olhando para Eliabe, o profeta pensou: com certeza é esse. Esse é o grande mal do mundo, julgar as pessoas por sua aparência, seu nível educacional e suas posses materiais. O profeta julgou igual às autoridades. As autoridades olharam para o profeta e pensaram o pior. E o profeta olhou para Eliabe e julgou pela aparência. Os irmãos de Davi, Eliabe, Samá e Abinadab, eram fortes, bonitos e faziam parte do exército do rei Saul. Mas não eram os escolhidos, porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. E nós, por mais que sejamos entendidos em algum assunto, não conseguiremos jamais ver o que passa dentro do coração de uma pessoa. Somente Deus. Com toda a beleza e formosura que havia em Eliabe, Samá e Abinadab, eles seriam talvez pior do que Saul. Tanto que o Senhor falou: não considerem sua altura e sua aparência, pois esses eu rejeitei também. Então você não pode tirar conclusão por meio do olho, mas sim pela direção de Deus. Jessé tinha 8 filhos, mas só apresentou 7. Inclusive ele e os 7 filhos receberam a consagração do sacerdote, mas Davi ficou de fora. Mas vamos analisar, será que Deus havia se enganado? Se Samuel encontrou apenas 7 filhos na casa de Jessé, então onde estaria a pessoa que Deus mandara ungir como rei? Samuel perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Davi era o mais novo e o menor dos filhos de Jessé, e estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai, razão pela qual ele foi esquecido, desprezado e menosprezado até pelo próprio pai. E Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Embora Davi tenha sido desprezado por todos, ele era amado por Deus. Ele era o escolhido de Deus. E quando Davi chegou, Deus disse: é este, levante-se e unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Meu amado e minha irmã, mesmo que o mundo, os amigos e até mesmo a nossa família nos despreze, somos amados por Deus e Ele nos aceita com base no seu amor e não na nossa condição. Ele nos vê com base no seu plano para nós e não com base no que somos. Em nenhum momento Jessé
e seus 7 filhos pensaram que Davi poderia ser rei de Israel. Mas quem poderá mudar os planos de Deus, os planos do Senhor? Davi recebeu a unção que o fez se destacar entre seus irmãos e entre muitas e muitas pessoas. Por mais fortes que pareciam ser, nenhum dos irmãos de Davi conseguiu enfrentar o gigante Golias. Lembre-se sempre, o Senhor te escolheu, o Senhor te separou e Ele te capacita a vencer os gigantes da vida e o capacita a vencer as batalhas da vida. Creia que o Senhor te separou para ser um vitorioso ou uma vitoriosa. Creia nisto, creia hoje, creia agora e que o Senhor Deus abençoe sempre a sua vida.